foi realmente um desafio e uma doação, porque pessoas diferentes, de grupos diferentes, se reuniram pela vontade de trabalhar juntos. Inusitado e engraçado, ao mesmo tempo que é sério, porque ele começou despretensioso, começou como uma brincadeira, numa conversa de bar, e tomou uma proporção que a gente não imaginava. O Parapou, para mim, foi uma realização muito grande de um projeto que há muitos anos eu tinha vontade de fazer. Não exatamente esse projeto, porque esse projeto só existe pelas pessoas que estão envolvidas nele, mas as referências que eu tento explorar, a cultura pop, década de 80, são coisas que eu sempre quis pôr em cena. Então surgiu a nossa crise artística, a nossa crise pessoal, e percebemos que éramos da mesma geração e percebemos que não tínhamos nada em comum conquistado. Quando me foi feito o convite para fazer parte desse projeto, né, achei muito bacana encarar esse desafio, porque eu nunca tinha feito nada como um processo colaborativo, tanto na pele de um artista criador. Somos 4 intérpretes criadores que se reuniram para trabalhar o texto, trabalhar a direção, convidamos uma diretora de atores, convidamos o cenógrafo, o iluminador, todo o resto da equipe, que já tinham afinidades com essas temáticas. Cada um dos atores propunha uma oficina e a gente acolhia essa oficina e ia experimentando fazer teatral de cada uma dessas pessoas de grupos diferentes. Você pode não se considerar um estúpido e se considerar uma pessoa mais evoluída, superior do que a maioria, se levar a sério. Nesse caso, você é um idiota. Parapou foi minha primeira experiência com dramaturgia, quando a gente começou a ter a ideia do espetáculo. Eu olhei para o Thiago uma hora e disse, e aí? Onde é que a gente vai achar um texto que fale sobre isso tudo? E o Thiago disse, a gente não precisa achar esse texto, a gente pode escrever esse texto. A gente fala sobre cultura pop, a gente fala sobre crise e vazio existencial. Eu sou muito dramática. E tudo que eu escrevia tinha muito peso, muito drama. E daí o Ti vinha com a leveza da comédia. Então ele pegava os meus textos super pesados e colocava alguma frasezinha que dava uma quebra. Assim. Não, aqui com a gente. É estupidez. Não, essa menina é querida, ou estúpida. Faz favor pra mim. Não faz isso, não. Não mancha assim a sua integridade, porque você não sabe cantar. A não ser, é claro, que eu esteja com tumor maligno, que não é o caso, bem. É um espetáculo onde tudo é fechado. No começo, quando a gente fez a primeira leitura, a diretora de elenco falou assim, são várias ilhas. Eu vejo que as pessoas, o que mais se comenta é a conexão entre essas pessoas que transitam na cena. Então não existe mais ilha. É tudo uma coisa só. E quando se entra no espaço Parapou, nesse lugar todo, nesse universo, a primeira coisa que você identifica são ilhas. Talvez por conta dessa coisa de cada um veio de um lugar, mas que, ao mesmo tempo, esse lugar ele é compartilhado. A peça retrata muito desse clichê que é esse estado de catatonia que a gente se encontra no pós-anos 80, né? Eu fiquei com a parte da pesquisa sonora junto com a Clarissa. A gente pesquisou essas coisas do pós-punk, né? As trilhas sonoras de cinema, incluindo as trilhas do Romero. A gente usa o pós-punk, a gente usa o gótico. São referências diretas da geração da década de onde a gente nasceu, que reverberam no comportamento, do modo geral, eu acho que de todo mundo que veio dessa época. I try to discover. Em vários momentos eu toco guitarra na peça, criando um clima de melancolia. E essa questão que agora está muito em voga do zumbi, do Walking Dead, que também já puxa com os quadrinhos, que a gente mescla isso tudo e cria um universo
E a referência do Paul como uma ambientação para linkar isso tudo. A gente queria fazer coisas que a gente nunca tinha feito. A Clarissa falou, eu quero ser uma gótica, o Thiago, eu quero ser um zumbi. E eu falei, eu queria ser um homem. Aí, depois de uma semana, eu falei, eu quero ser um cérebro. E durante todo o processo, a gente precisou muito lidar com essas dificuldades que, ao mesmo tempo, foram propostas nossas. O Thiago, ele fica o tempo todo preso e não fala. Então, Para Paul se estende, além da brincadeira, do engraçado e do inusitado, para uma coisa que é séria, para uma coisa que nos inquieta, que reverbera em nós quanto artistas. O que eu tenho a dizer de tudo isso é que eu me sinto uma pessoa muito feliz e realizada por poder fazer parte disso e compartilhar com essas pessoas. Isso também é o que eu mais gostei dentro desse processo colaborativo. Cada um foi atrás daquilo que se identificava. A gente queria que a nossa voz fosse ouvida em todas as circunstâncias que isso implicasse, por mais ousado que isso parecesse. A gente queria que fosse a gente falando sobre isso.